primeira vida nos dias de Abraão. Foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: É minha irmã. Pois temia dizer: é minha mulher, para que dizia ele consigo: os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: É evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste: é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado da tua mulher, e tu, atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de teu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaque abriram ali um poço. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do exército. Disse-lhes Isaque: por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não nos fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu, e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque, e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água.
Ao poço chamou-lhes Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Vamos orar? Pai bendito, estamos diante da tua palavra e suplicamos a orientação do Senhor, a instrução do teu Santo Espírito em nossas vidas. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém, Senhor. Bom, irmãos, o texto ele na verdade traz diversos pontos menores, né, mas tem um tema central ao longo de todo o texto, que é exatamente a reafirmação da aliança de Deus feita com Abraão e agora estendida a Isaque. Então, a reflexão nossa, ela vai tomar como base a aliança de Deus, mas principalmente a consequência desta aliança de Deus para com Isaque, ou a reafirmação desta aliança feita em Abraão, agora em continuidade com Isaque, que é a bênção de Deus. Nós estamos e vivemos num contexto, não diferente de muitos outros, mas onde se fala muito da bênção de Deus, né? Já comentamos, já falamos que essa bênção está sendo vendida, né? Está sendo pregada como permuta, mas em que reside a bênção de Deus? Sobre que aspectos nós podemos pensar que nós somos abençoados por Deus? Em que medida eu posso ter a certeza da bênção de Deus sobre a minha vida? Essa reflexão que eu acho importante que a gente faça, que é conduzida pela lição. E a gente não pode fugir logo do começo do texto, né, porque a gente tem então, no capítulo 25, se você for olhar o panorama que é dado aí, você vai ter, finalzinho do 24, o casamento de Isaque e Rebeca, a gente já conhece a história. Depois a gente vê então os descendentes de Abraão, a morte de Abraão e por consequência descendentes de Ismael, de Isaque. E aí vem então já o contexto do nascimento de Jacó e Esaú, e a gente chega no capítulo 26, então, já falando de Isaque sem o pai, com filhos, e agora tendo que tocar a sua vida. Então a gente já encerra um ciclo de Abraão no capítulo 25 e agora começa um outro ciclo. Veja que a gente não tem muita informação sobre Isaque, além daquela que já foi colocada no capítulo anterior, né, sobre o relacionamento dele com Rebeca e como se deu esse relacionamento. Basicamente a gente sabe que Isaque é o filho da promessa, não os outros filhos que Abraão teve, né, com suas concubinas, mas com o filho da promessa, portanto, da promessa de Deus para Abraão e Sara. Nós temos então que este casamento de Isaque com Rebeca, também conduzido por Deus e bem descrito, ele gera Jacó e Esaú, sendo Esaú o primogênito, mas já no ventre ou no nascimento, a promessa de que Jacó seria a continuidade da aliança, né, que se sobreporia ao primogênito, a Esaú. E aí a gente já cai no verso 26, né? O verso 26, portanto, o capítulo 26, onde a gente tem uma sequência, né, na primeira parte do texto, falando sobre a fome, que também já havia assolado o povo de Deus. E aí vamos pensar povo de Deus agora não como nação, mas o povo de Deus antes como a casa de Abraão, aonde Abraão ele tem que sair da onde ele está, onde Deus o mandou para, no capítulo 12, ir ao Egito. E depois no capítulo 20, novo ciclo de fome, ele vai exatamente aonde Isaque está indo, no reinado de Abimeleque, né? E veja que tanto lá quanto aqui, Deus dá a instrução para que ele saia, que haveria fome. Então
Deus está provendo sustento para o seu povo, cumprindo com a sua parte da aliança, uma vez que não há povo, e não tem como esse povo continuar existindo se não houve, ou se não há sustento para esse povo. Veja que Deus sustenta o seu povo. De imediato a gente já pode tirar essa consequência. Mas o interessante nessa história é que, do mesmo jeito que Isaac segue o seu pai no propósito de fé, de estar num lugar, mas crer que Deus é o que sustenta, e portanto ele sai da onde ele está, crendo que é Deus quem está falando com ele e direcionando a sua vida para, olha, aqui haverá fome, então vai para onde eu estou indo, onde eu estou te mandando. Vá para onde eu vou te mandar, ou seja, um passo no além, no escuro, no desconhecido, sendo guiado e conduzido por Deus, sabendo que Deus é quem nos sustentará. Ele segue esse exemplo, mas da mesma forma que ele segue esse exemplo positivo, ele segue outro exemplo de Abraão. E o que tem de interessante nessa narrativa? A partir do verso 6, Isaac, pois, ficou em Gerar. Verso 7, perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã. Veja, a gente já ouviu essa história. Sabe quem na terra estranha falou que a mulher era irmã, com medo de morrer, de ser morto? Abraão. Sabe quantas vezes Abraão fez isso? As 2 vezes que ele foi para a terra distante. Então, se a gente vai no capítulo 12, se você voltar então para Gênesis capítulo 12 aí na Bíblia, você vai ver que a partir do verso 10 fala: havia fome naquela terra, desceu pois Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximou, verso 11, bem sei que és mulher de formosa aparência. E aí o que ele fala então para Sara? Sarai ainda, olha, fala para o povo que você é minha irmã. O faraó se encanta com a beleza de Sara, e realmente deve ser alguém de muito bela aparência, porque já estamos falando de uma senhora de seus 90 anos, e que atrai, portanto, a atenção do faraó, a ponto dele chamá-la para ser parte do seu harém. Pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, o faraó não a possui, a ponto de Deus falar com o faraó, e o faraó falar: como que você, Abraão, ou Abrão ainda, né, traz tamanho fardo e peso sobre o meu reinado, a ponto de trazer consequências graves para o meu reino, falando que a sua esposa é irmã e eu podendo a possuir. Não contente com essa lição, a gente vai para o capítulo 20, né? Então, capítulo 20 de Gênesis. Abraão e Sara peregrinam em Gerar. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-lo. Veja, Abimeleque então faz a mesma coisa que Abraão, que o faraó chama Sara para ser sua esposa. Afinal de contas, ela é irmã de Abraão, certo? Certo. Não, errado. Veja que de novo Abraão vai lá e coloca, não contente com o resultado do Egito, ele de novo coloca a sua condição familiar em risco. De novo Deus age em favor e fala, e aí você lê todo o capítulo 20, você vai ver que Deus fala com Abimeleque, verso 10, disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Você é louco, Abraão? O que você está pensando? O que você tem na cabeça ao chegar aqui
e falar que a sua esposa é sua irmã. Qualquer um do povo poderia ter abusado dela. Qualquer coisa poderia ter acontecido com ela, e isso traria maldição ao meu reino. Veja aqui, capítulo 26, que nós estamos lendo. O que Isaac vai fazer? Quando a gente fala tanto do capítulo 12 quanto do capítulo 20, Isaac não tinha nascido ainda. Ele não viu o pai dele fazendo isso, mas provavelmente ouviu a história. Ouviu a história de como que eles chegaram até lá, o que foi a jornada, a caminhada, para onde ir, para onde foram, o que fizeram, o que deixaram de fazer. Ainda mais umas histórias dessas, né? Coisa boa ninguém fica falando, mas as coisas ruins da gente todo mundo fala, né? Esparramos rapidinho. Então, com certeza, Isaac sabia da história. E veja que Isaac vai para Gerar, ainda tendo como rei Abimeleque. E o que acontece lá? Ele faz a mesma coisa. Ele faz a mesma coisa que o pai dele fez. O que eu quero pontuar com isso? Eu quero pontuar aqui, e a primeira provocação até que a revista faz, né, é que quando nós falamos de aliança, quando nós falamos de pacto, e como nós falamos de bênção de Deus por meio da aliança, existe algo que às vezes é negligenciado, que se dá pelo fato de a bênção só vai existir, a aliança só vai permanecer se os termos dela continuarem. Quais são os termos, portanto, que Deus estabelece com Abraão, continua com Isaac? É de que a bênção só vai existir, a nação só vai se constituir a partir do momento da obediência. Mais do que isso, essa obediência ela deve ser passada de geração a geração. A gente culmina, portanto, lá em Deuteronômio 11, e aí você vai ter todo o texto de Deuteronômio 11 falando sobre a responsabilidade. Aí a gente tem o Deuteronômio 6 também, a responsabilidade dos pais no ensino dos seus filhos sobre quem é Deus, o que Deus fez, o que Deus fará a partir da obediência às promessas, ou obediência às determinações de Deus. Quando você ensina o seu filho, sentado, andando, comendo, dormindo, aonde você estiver e fazendo o que você estiver que fazer, ensina. Aí a gente vai, e eu transporto para Provérbios, que a gente gosta de falar tanto. Ensina a criança no caminho que deve andar, certo? Por quê? Qual que é a consequência disso? Quando velho, não se desviará dele. Durante um tempo, não sei vocês, mas eu entendi assim: a gente vai ensinar a Bíblia, porque aí ele vai continuar seguindo a Bíblia. Mas não é isso que o texto diz. O texto ele fala de forma ampla e genérica. Ensina a criança no caminho que ela deve trilhar. Que caminho é esse? Se você ensina essa criança a ser mentirosa, que caminho ela vai trilhar? O caminho da mentira. Se você ensina essa criança a gostar de brócolis, a tendência é que o caminho dela seja gostar de brócolis. A expectativa, né? A expectativa é essa, não desistam. Veja que a questão é que, tanto para o bem quanto para o mal, seja qual for o ensino que você está fazendo a esta criança, quando velho, ele não vai se desviar desse princípio. Os nossos filhos aprendem o que nós queremos ensinar e o que nós também não queremos ensinar, certo? Existem alguns ditados que falam, né? Tem um que é bem escrachado até, né? Que é cuspido e escarrado, né? Por quê? Seu filho é cuspido e escarrado. Olha, cuspido e escarrado, pai ou a mãe. Significa o quê? Que é da essência, é a mesma coisa, né? Não nega o sangue,
Não sei se vocês já ouviram isso, mas né, não nega o sangue que tem. Né? Por quê? Porque está agindo da mesma forma que os seus anteriores, seus antepassados, ou a geração anterior, ou mais ainda, o seu pai e a sua mãe. Veja que nós refletimos em nossa vida e nós agimos tanto para o bem quanto para o mal, tanto para as coisas certas quanto pelas erradas, de acordo com o que os nossos pais agiram. E veja que isso tem até consequências que a gente acaba não entendendo muitas vezes. A maioria das pessoas que agem com violência ou são violentos dentro de casa, produzem violência doméstica, são frutos de um lar que, por acaso, tinha violência doméstica? Sim. Quando um homem age de forma violenta com seus filhos e com a sua esposa, aonde ele aprendeu isso? Na sua criação, na sua casa, porque o seu pai era violento. Muitos, mas muitos casos de alcoolismo. Aonde tinha alcoolismo? Aonde tinha um consumo desenfreado, desequilibrado de bebida alcoólica? Por acaso não era em casa? Aonde que ele aprendeu? O acesso fácil à pornografia, a deturpação da relação sexual entre homem e mulher, por acaso também não foi ensinado? Veja que é muito sério quando nós olhamos para, e aí a gente vale a pena ler Deuteronômio 6, de 1 a 9, vamos lá para o texto de Deuteronômio 6, 1 a 9, para entender a gravidade que nós temos durante esse processo de aliança. Se nós nos entendemos como povo de Deus, fruto de uma aliança estabelecida por meio do sangue de Cristo, bem exposta pelo Jatira aqui, né? Relembrada por Pedro, quando olhamos Deuteronômio 6 e entendemos que estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra e que a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A redundância de movimentos aí é para que toda a vida seja cercada pela palavra de Deus, para que sempre a geração seguinte possa aprender sobre o caminho de Deus. Sempre. Esta é a responsabilidade que nós temos como os pais. Que os nossos filhos aprendam sobre o caminho do Senhor. Aprendam não na igreja, porque a responsabilidade foi dada a quem aqui? Professor da escola dominical? Para o pastor? Para o presbítero? Para a tia da escola dominical? Tia da UCP? A quem é dada a promessa? E, mais do que a promessa, o ordenamento? Ensina os teus filhos. Aí os avós ficaram de fora, né? Não. E os filhos dos teus filhos, é lógico. Uma vez que você ensina os seus filhos,
eles vão ensinar os seus netos, mas continue sempre no exercício de que a sua descendência seja ensinada, porque somente, e aí veja que não sou eu que falo, mas é o texto bíblico que fala, somente com o cumprimento das ordenanças de Deus é que você vai experimentar o quê? A bênção. Não existe possibilidade de você experimentar as bênçãos de Deus posta pela sua aliança sem que você cumpra as ordenanças de Deus. Simples assim. Veja, isso é perigoso. Por quê? Porque em certa medida, e aí a gente já vai para a segunda parte, as igrejas que eu coloquei no começo, que vendem a promessa de Deus, vendem a graça de Deus, vendem a bênção de Deus, elas se baseiam nisso. E olha que interessante, vamos voltar para capítulo 26. Depois desse problema, né, de Isaac reproduzir a mesma coisa que seu pai, Deus ter que agido com graça, misericórdia e feito com que ele percebesse seu erro, não trazendo desgraça sobre o reino de Abimeleque. Verso 13: enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Então, olha só, como que eu posso fazer? Isaac, ouça a minha voz, vá para a terra que eu te mostrarei. Então, demonstre fé. Faça o que eu estou falando para você fazer. Corta para essa parte, ele ficou rico. Percebe que é facinho eu vincular a bênção de Deus, que Deus prometeu, com as bênçãos materiais, a riqueza, e falar: você é abençoado por Deus se você tiver posses, bens. E para que você tenha posses e bens, você tem que obedecer. E aí eu estou limitando a bênção de Deus a quê? Eu estou falando que toda aliança de Deus, para que haja uma descendência, para que haja um povo, uma nação dita de Deus, isso está limitado a ser rico. E toda a bênção de Deus significa ou você é rico, ou melhor, se você é rico, é porque você é abençoado. Se você é pobre, é porque você é amaldiçoado. E a culpa é sua, porque você não fez o que Deus mandou. Acabou. Percebe como está fácil? E é exatamente nessa armadilha que a gente não pode cair. Porque a gente tem que entender o que significa a bênção de Deus. E por isso que é importante nós compreendermos o princípio dessa aliança, o princípio das bênçãos de Deus, aonde reside isso e o que de fato Deus fez com a sua promessa, ou em que consiste a promessa de Deus, olhando para o verso 26, o capítulo 26, os versos 4, 5, nós vemos: multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Veja que só poderia existir uma nação se houvessem muitas pessoas. E só existe uma forma dessas muitas pessoas continuarem existindo: havendo posse. A bênção material dada a Abraão, ou a bênção material também concedida a Isaac, não era simplesmente para que ele fosse rico, mas só haveria descendência, só haveria condições de sustento, provisão para a descendência se houvesse posse. E como nós estamos falando de uma estrutura de patriarcado, ou seja, que reside no patriarca,
reside em uma figura, é esta figura que centraliza a coordenação, a gerência de tudo. Se a bênção está em Abraão, é sobre ele que Deus dará a bênção de posses para abençoar servos e servas, descendente. Se a bênção de Deus está sobre o patriarca Isaque, é sobre Isaque que deve haver então abundância de bens para que ele possa abençoar, ou melhor, sustentar o povo. Deus o tira de um lugar e o coloca em outro lugar para que o povo continue tendo sustento. E os seus negócios prosperam para que haja sustento para o povo. Veja que Abraão ou Isaque possuem riquezas no sentido de mordomos do Senhor. Que aí a gente tem um outro contexto que dá para aprofundar de textos bíblicos para evidenciar que a riqueza na nossa vida, ela serve para não só o nosso usufruto, mas para que Deus, por meio da nossa vida, possa abençoar outras pessoas. Esse é um sentido da riqueza que está presente aqui. Porque se não fosse pela riqueza que Deus deu, como que esse povo existiria? Se sustentaria? E veja que a consequência do texto, ou a sequência, melhor dizendo, é que ficaram tão ricos que Abimeleque fala: olha, sai daqui, você já é mais rico do que eu, você já tem mais posses e poder, portanto, do que eu, então vai embora. E ele vai. Por quê? Porque ele tinha que estar onde Deus o colocava. E ele tinha essa certeza. E ele segue. Aí ele vai para o vale de Gerar. Lá ele tem conflito. Veja que ele tenta cavar o poço. E aí, se a gente for pensar, água para nós é fácil, a gente abre a torneira, né? E tem água. Bom, depende. Em alguns lugares, né, já não tinha tanta água assim. E só se a gente olhar o começo do ano, final do ano passado, várias cidades do estado de São Paulo não tinham água todo dia. Você abria a torneira, não tinha, né? Então agora se coloque no lugar dessas pessoas no deserto. Fonte de água, não só para você, sua família, mas para toda uma população, uma nação. Vou cavar poço. Poços que eu já sabia onde tinham água. Cavo um, o povo que está ali fala: não, isso daí não é seu, isso aí é nosso, pode ir embora. Vou para outro lugar, cavo outro poço. E aí vem esse povo fala: esse poço é nosso, some daqui. E aí ele vai. Veja que não há contenda pelo poço, mas qual que é a postura desse patriarca? Não vou ficar aqui brigando? Não, eu vou aonde Deus concede paz. Não tem que ficar disputando, porque não é a água que está aqui a questão, é o sustento que vem de Deus. Chegam a um terceiro lugar, e aí é nesse terceiro lugar que eles cavam o poço, tem água e não há contenda. Qual que é a compreensão de Isaque? Vamos ficar aqui. Este é o lugar que Deus colocou para nós. Nós enriquecemos em Gerar, mas não era lá o nosso lugar porque o povo nos expulsou. Não, nós cavamos um poço, depois outro poço, e nenhum desses dois lugares era para nós. Por quê? Porque teve briga, guerra, contenda. Onde nós estamos e devemos ficar é onde Deus nos está dando paz, direcionamento, proteção, provisão. Veja que a segurança de Isaque não está nos seus bens, na sua posse, no poder que ele tinha, até mesmo maior do que o rei Abimeleque. Não estava em nada disso. Estava na certeza de que onde ele fosse, Deus estaria com ele. E onde Deus mandasse ele ficar, ali ele seria abençoado. Essa percepção que precisa existir em nossas vidas. Para nós, diante das lutas, das provações, das contendas, entendermos que Deus está no controle. Nós começamos falando, né, de uma questão que é do exemplo que nós damos como pais para os nossos filhos.
a ponto de que eles aprendem muito mais pelos nossos exemplos, pelo que nós fazemos, do que pelo que nós falamos, né? Essa história do que faço que eu digo, não faço que eu faço, né? Não funciona, porque a geração seguinte ela faz o que nós fazemos, às vezes o que a gente fala, né? Mas muito mais do que nós fazemos. Então, durante este processo de ensinar, de conduzir, durante uma caminhada, uma jornada de prover, de sustentar, de guiar, teremos diversas lutas, diversas batalhas. Em nenhum momento a Bíblia fala que a vida daquele que é servo de Deus será uma vida sem problemas, sem conflitos, sem situações adversas. O que ela coloca é que em meio a situações adversas, conflitos, contendas, problemas, dos mais simples aos mais graves, em todos estes momentos, quem está à frente? Quem está lidando com a situação? Quem tem um propósito específico para este momento? Por acaso não é Deus? É isso que o texto está colocando. Quando nós olhamos, portanto, para a aliança, para o pacto estabelecido por Deus, para a bênção como figura desta promessa, o que Deus está falando, olha, confie em mim. Me ame acima de qualquer outra coisa. A partir do momento que você me ama, e aí a gente tem que significar a palavra amor, né? Porque hoje amor significa o quê? Significa um sentimento que você tem para com coisas, objetos, seres humanos, seres não humanos, né? E que este amor, este sentimento, ele deve ser de tal modo que você seja feliz. A finalidade de você amar uma pessoa é que você seja feliz. E mais do que isso, você deve amar sem julgar. Você deve amar por amar. Você deve gostar por gostar. Você deve dar o sorriso para a pessoa sempre, porque pouco importa o que ela faz, você sempre tem que estar sorrindo para ela. Basicamente, resumindo, amor é isso hoje, né? Sendo que o amor que Deus estabelece e que Deus nos ensina, dele para conosco e nosso para com os nossos cônjuges, filhos e depois até para com o próximo. E aí a gente fica até mais difícil, né? Cada vez mais difícil. Quando Jesus fala de amar o seu inimigo, então a coisa vai ficando cada vez mais complicada. Que amor é esse? O exemplo é: abra mão de si em favor do outro, que é algo que não é dito hoje. Amor é sentimento? Continua sendo, sempre é e sempre será. Amor é mais do que sentimento, é uma decisão. Você decide dedicar atenção, afeto, carinho, energia, tempo e tantas outras coisas para alguém, para algo. Você ama, mas tem um aspecto que não contam ou não querem falar, que amor implica em renúncia. E veja que eu estou me baseando quando Cristo fala, mas quando Paulo fala que o marido deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a sua vida por ela. O que é o parâmetro então? Esposo, ame a sua esposa a ponto de dar a sua própria vida. Abra a mão até mesmo da sua vida em favor dela, para proteção, para cuidado, para provê-la, sustentá-la. Mulher, ame seu marido como a igreja deve amar a Cristo. Aí
vem a autoridade, né? Mas veja que o aspecto aqui, olha, o amor ele também se submete. O amor também significa submeter-se a alguém. E quando o homem e mulher aprendem isso, o casamento toma uma linha muito diferente do que a gente vê de conflitos. Quem que vai ensinar o homem, portanto, a ser submisso à autoridade? A mulher é o exemplo. O homem que não quer se submeter a nada, que quer ser o mandão, aprenda com a sua esposa a se submeter à autoridade. Veja que na complementação, homem e mulher, se tornando um, a gente não está falando apenas de uma questão de carne, de ato sexual, mas de complementaridade, onde a auxiliadora idônea significa aquela que está para lhe completar nas suas limitações. Amor. E aí por que eu estou falando isso? Porque o texto de Deuteronômio fala: ame a Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E esse amor se reflete em quê? Ou é expresso de que forma? Obedecendo a Deus, ensinando seus filhos. E se a gente for olhar então os diversos textos que falam sobre amor, a gente vai ver cada vez mais o fato de abrir mão de si. E quando Jesus fala, e aí vem o último, né? O mais difícil. Que proveito há você amar os seus amigos? Que proveito há você amar as pessoas que gostam de você? Por acaso os publicanos, e aí eu estou falando de, se eu não tiver com o endereço errado, Mateus capítulo 5. Que proveito há você amar as pessoas que amam você? As pessoas que não creem em Deus, e por isso o exemplo dos publicanos aí, né? As pessoas que não servem a Deus já fazem isso. Se você for aí fora, perguntar para qualquer pessoa, ela ama a pessoa que ama ela. Simples assim. Agora, o que Jesus coloca sobre a sua igreja, e sobre nós, portanto, é que nós devemos amar os nossos inimigos. Nós devemos expressar um sentimento, nós devemos ter atitudes que refletem Deus em nossas vidas, naqueles que nós não gostamos, odiamos, que nos fazem mal. E sabe por que a gente precisa fazer isso? Porque foi assim que Deus agiu. Se nós devemos amar como Deus nos amou, como que Deus nos amou? Por acaso você se esquece de quem você era? Eu já usei esse termo e continuo usando porque é o mais fácil. Você era, assim como eu era, um desgraçado. Alguém sem a graça de Deus. Alguém que era morto nos seus delitos e pecados, para ser um termo menos agressivo talvez. Alguém que estava entregue às suas paixões, mas teve um momento de mudança. E essa mudança só aconteceu por quê? Porque você teve um estalo, teve um momento de deslumbrar e de repente percebeu que existe alguma coisa diferente, melhor, que seria Deus? Não. A própria Bíblia diz que você só saiu da escravidão do pecado, só deixou de ser miserável, impuro, desgraçado, alguém entregue às suas paixões, porque Deus o amou. Então, em meio à ofensa, em meio a tudo que você fez contra Deus, o que Deus fez? Te amou. Em meio a tudo que você fez contra Deus, Deus te amou. Agora, siga o exemplo. Esse é o exemplo. Ame os teus inimigos, assim como Deus te amou. Existe uma aliança, um pacto que Deus estabeleceu
com Abraão como marco inicial, mas que na verdade já existia antes. Apenas em Abraão começa a história dessa grande nação. Mas o fato é que, com qualquer um que você olhar antes de Abraão, ou a partir de Abraão, todos eram inimigos de Deus. Todos em algum momento não seguiram a Deus, mas, confrontados por Deus, passaram a seguir. E essa vai ser a história seguinte, porque sai do patriarcado de Isaac e vai para Jacó, que depois vai se tornar Israel, por meio dessa promessa, né? E veja que isto também se dá e aí vocês conhecem a história de Jacó, por meio de uma conversão. Conversão essa conduzida por Deus. Assim é conosco. Não existe nada que nós não tenhamos feito de errado, e aí eu volto com até mesmo a criação dos nossos filhos, que não possa ser corrigida. Graças a Deus por isso. Não existe nada que nós tenhamos feito de errado até aqui que não possa ser corrigida pela graça e misericórdia de Deus. Mas para tal nós precisamos mudar o exemplo. Nós precisamos mudar a nossa postura. E veja que o exemplo negativo de Abraão passou para Isaac. E veja que a forma como Isaac conduziu a família, dá para entender que não foi das melhores. E aí você chega no verso 24 e verso 25 do capítulo 26. Por que a gente pode ter pistas disso? Primeiro, antes de ler esse texto, você vai ver que do verso 27 ao verso 34 do capítulo 25, Esaú vende a sua primogenitura para Jacó, por causa de um prato de comida. E aí veja que essa postura insubmissa, essa postura rebelde de Esaú, ela continua, porque verso 20, ou melhor, falei o verso 24 e 25, mas é 34 e 35. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beere, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu também. O que isso está dizendo? É que Esaú, ele se colocou fora do que o próprio pai dele fez, de buscar alguém segundo a orientação de Deus. É lindo o texto e a narrativa de Isaac com Rebeca, não é? E a coisa só se deu da forma que se deu porque tanto Isaac seguiu a orientação de Deus, quanto Rebeca também tinha um coração disposto a obedecer a Deus, né? Sem se conhecerem, sem se verem, firmaram um pacto e se casaram, né? Aqui, o que ele faz? Esaú faz, ele segue o mesmo exemplo. Ele segue a orientação, então, buscar dentre o povo, digamos assim. Não, ele se encanta e segue. Isso nos lembra, por exemplo, o que fez Sansão, quando, mesmo debaixo da graça, da aliança que Deus fez com ele, o que ele decide? Buscar uma filisteia. Confrontar Deus, ser rebelde. Esaú aqui mostra a sua rebeldia, não somente com seu pai, mas com todo esse negócio de Deus aí. Não ligo para primogenitura, pode comer à vontade, pode me dar o prato de comida, que ele é melhor do que esse negócio que eu nem sei o que é a bênção de Deus. Prato de comida, bem material, é melhor do que a bênção, certo? O relacionamento que ele busca para si. E veja que o verso 35 reafirma isso, porque ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e Rebeca. Provavelmente não tinha uma relação boa aí de nora com sogra, né? E com sogro. E por que se torna amargura? Porque muito provavelmente, por serem etéias, a forma como elas conduziam a vida não era de obediência a Deus dos hebreus. E, portanto,
corrompia, trazia corrupção ao povo, ao seu filho. Valores que não iam para o mesmo lugar, não convergiam para Deus. Como é que você mantém uma aliança desse jeito? Como é que você mantém ensinos bíblicos nesse contexto? Dá para entender, portanto, por quê? Lá no Novo Testamento, Paulo vai falar sobre jugo desigual. E aí você fala, Paulo está viajando. Não, mas o que é o contexto quando Paulo fala sobre jugo desigual, se não estabelecer aliança? O tema nosso não é aliança? E o que Paulo fala? Por que Paulo fala sobre aliança? Porque ele fala, olha, você, ao se associar com outra pessoa, e aí ele está falando até de sociedade primeiro, negócio. Não se associe com pessoas que não têm os mesmos princípios e valores que você, porque não vai dar certo. Você, servo de Deus, tendo consciência que deve pagar seus impostos, abusivos ou não, você tem que pagar todos os seus impostos, no rigor da lei, porque quem te sustenta não é o seu lucro, mas é o Deus que te permite ter lucro, em meio até uma carga abusiva de imposto. Percebe a lógica? O que sustenta o meu negócio, o que faz eu ter cliente, o que faz com que meu cliente me pague, o que faz com que eu consiga pagar as minhas contas e ainda tenha sustento para a minha família, é Deus. Não é uma simples relação de negócio. Não são aspectos tão somente legais. Devo conhecê-los, sabê-los, para conduzir, mas não me fiar neles. Porque eu posso saber tudo, colocar tudo em prática e ainda ir à falência. Porque quem sustenta é Deus. Não se associe, portanto, a alguém que vai pensar diferente. Porque você vai trazer fardo sobre si. Se uma sociedade não deve ser estabelecida com pessoas que têm princípios e valores distintos, porque um vai para a esquerda e o outro vai para a direita, um vai para cima e o outro vai para baixo, um vai para frente e o outro vai para trás, o casamento vai ser abençoado? Se você se vincula, se faz uma só carne com uma pessoa que não crê no Deus que você crê, que não serve ao Deus que você serve, que não comunga dos mesmos princípios e valores, tem como esse casamento seguir, esta uma só carne, seguir por um caminho só? Tem como a geração seguinte, então, ser ensinada nos princípios e dar continuidade à aliança de Deus? Por óbvio que não. Por isso que o jugo desigual, e aí o jugo, então a gente está pensando naquilo que é colocado sobre os cavalos, ou os bois que vão puxar a carroça, e se você coloca um boi e um cavalo, além da altura, velocidade, força, a carroça não vai seguir em linha reta, ela vai para um lado, vai para o outro, vai parar e tudo mais. Esse é o contexto ali que Paulo coloca como figura de linguagem para o casamento, para a sociedade. Seu casamento também não vai. A aliança firmada aí não vai ser reflexo da aliança de Deus. Portanto, tentando já caminhar para os finalmente, quando nós olhamos para o aspecto da aliança de Deus, quando nós olhamos para as bênçãos de Deus, reflexo desta aliança, o que nós devemos pensar? Destaco já de cara, não devo pensar que bênção de Deus é um aspecto material e, portanto, só sou abençoado se eu sou rico. De forma alguma. Ser abençoado materialmente, ter posses, é algo que pode ou não acontecer na vida de qualquer um. Afinal de contas, existem pessoas ricas que são crentes e pessoas ricas que não são crentes. Às vezes dá até para contar mais gente rica que não é crente do que é crente. Converse com Deus. Mas o principal é que, se você está tendo conflito
porque você é pobre e a outra pessoa é rica, e a Bíblia tem vários exemplos, né? Por que que o ímpio está prosperando e eu estou aqui na miséria, né? Minha graça te basta. Não é essa a resposta que Deus dá a Abraão, ou melhor, a Paulo? Não é essa a consequência da história de Jó inteira? Posso perder tudo, até mesmo a minha família, mas continuo crendo que Deus é bom e a sua graça permanece para sempre. Hoje eu tenho, porque Deus deu. Amanhã eu não tenho, porque Deus tirou. E eu sigo. Em meio às intempéries da vida, eu sigo. E o meu exemplo é o do quê? Então, e aí a gente vai para a segunda questão. O meu exemplo para as próximas gerações não é simplesmente falar ame a Deus sobre todas as coisas. É amar a Deus sobre todas as coisas quando todas essas coisas acontecem na minha vida. Estou passando por problemas dificílimos de saúde. Eu não abandono Deus. E os meus filhos percebem que eu não estou abandonando Deus. Estou com dor no coração. Estou a ponto de pedir para que Deus tire a minha vida, porque eu não aguento mais. Essa dor pode existir e ser intensa. Mas eu continuo falando que Deus é bom. A sua misericórdia dura para sempre. E eu vou continuar até onde Deus permitir. Isso é exemplo de dependência de Deus. Este exemplo que as pessoas que estão ao nosso redor precisam ver. Fiz coisas erradas financeiramente, opções erradas. Ou, nem foi culpa minha, mas tive um revés financeiro. Estou com o nome sujo na praça, não consigo andar com a cabeça em pé. Quem que vai tirar do sufoco? Primeiro, você vai se examinar e ver se você não está gastando mais do que você está ganhando. Se você não está fazendo coisa errada, você está ajeitadinho? Tá. Foi um momento? Foi. Quem que vai te dar sustento, provisão? Quem que vai permitir que haja um horizonte diferente aí para que você quite suas dívidas? Deus. E você, em meio a essa aflição que nos consome também, vai continuar mostrando que a dependência vem de Deus. É fácil falar sobre tudo isso quando a gente tem arroz e feijão na despensa. Mas, se não sou eu, os exemplos bíblicos também mostram que, mesmo em meio à escassez, se eu continuo perseverando, Deus faz do nada algo existir. A ponto de, como diz o texto bíblico, chegar alguém e falar: pega tudo quanto é jarro e vasilha que você tem aí na vizinhança, porque esse azeite que você tem vai dar para você sustentar a sua família. Se você amanhã já ia morrer de fome, não vai mais acontecer. Por acaso Deus que fez o profeta trazer tal milagre a uma viúva pobre, deixou de existir? Será que o Deus que sustentou o seu povo antes da nossa existência deixou de existir, de nos sustentar, de prover arroz e feijão para nós? Pode não ser o filé mignon, mas vai ser um a 100, né? Ou não vai ser nem carne, não vai ser nem a 100, né? Vai ser um franguinho aí, né? Vai ser o pezinho de galinha, mas eu vou ter comida, eu vou ter sustento, eu vou ter provisão. Por quê? Porque eu dependo de Deus. O meu sustento vem de Deus. Esta compreensão do sustento, provisão de Deus, nos leva a ter uma postura de ensino pelo exemplo e que, portanto, os princípios de relacionamento Deus com o povo permanecem. Eu continuo ensinando a próxima geração. A aliança de Deus prossegue. A bênção de Deus continua sobre o povo. Mas para tal, eu preciso compreender os princípios dessa aliança. Se eu não esqueci de nada, né, eu acho que
a gente pode sair daqui hoje, né, pensando e refletindo sobre as nossas decisões, como nós temos conduzindo a nossa família, como pais, como esposos, como mães, como esposas, para que o pacto da aliança que Deus fez conosco e que deve, portanto, ser reflexo na nossa família, como que isso tem sido feito na prática. O exemplo bom vai ser seguido, mas o exemplo ruim também. E, portanto, o quanto antes nós nos arrependemos dos nossos exemplos ruins, o quanto antes nós percebermos os exemplos ruins e mudarmos a nossa postura, melhor será para essa próxima geração. Mais ela vai perceber e entender que ela é pecadora, que ela pode errar, mas que se ela errar, ela pode mudar de postura. E que ela pode contar com a misericórdia, com a graça e com o amor. Do mesmo jeito que Deus nos amou, quando ainda éramos miseráveis, pessoas impuras, inimigos de Deus, as pessoas que estão ao nosso redor fizerem coisas horrendas aos nossos olhos, nós precisamos agir com amor. E eu não estou fugindo da lição, porque se você voltar para o texto bíblico, o que Abimeleque fez? Por acaso Abimeleque não foi falar com Isaac? Escorraçou Isaac de Gerar. E o que ele fez depois? Foi falar com Isaac para firmar uma aliança. O que Isaac fez? Firmou uma aliança de paz. Não só firmou uma aliança de paz, mas deu um banquete. Celebrou. Prova de um coração que entendeu os princípios de Deus. Onde eu externo o amor de Deus, onde eu externo os meus valores, ou melhor, os valores divinos para todos, não somente aqueles que eu amo, mas aqueles que também são meus inimigos. Porque o meu papel, e encerro com isto, é de ser embaixador de Cristo. O embaixador não reflete os seus valores, mas os valores do seu país, do seu reino, para aqueles que não conhecem, independente se são amistosos ou não. Ele simplesmente firma os valores e continua seguindo nos seus valores. Vamos orar? Pai bendito, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos por tua graça, misericórdia e amor que se renova a cada manhã em nossas vidas. Te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor permitiu, ó Pai, que estivéssemos aqui, o Senhor nos deu condições para que estivéssemos aqui, ó Pai, e te agradecemos por isso. Continue, ó Senhor Deus, a falar aos nossos corações, a nos moldar, a nos transformar, ó Senhor Deus, para que não reflitamos, não mostremos ao mundo o nosso coração, mas mostremos, ó Senhor Deus, o teu reino, a tua justiça e o teu juízo. Que possamos, ó Senhor Deus, por meio da ação do teu Santo Espírito, agir com misericórdia, com graça, com amor, para todos aqueles, ó Senhor Deus, que não te conhecem. Somente, ó Senhor Deus, pela tua ação em nossas vidas é que nós podemos expressar os teus valores. Age em nós, ó Senhor Deus, na condução de nossas famílias, dá-nos forças, entendimento, compreensão, ó Senhor Deus, e visão para conduzir, ó Senhor Deus, o nosso lar sempre à cruz de Cristo. Nos orienta pela tua palavra, ó Senhor Deus, nos fortalece, nos direciona, ó Senhor Deus, para que a tua igreja, como povo do Senhor, como família de Cristo, também por consequência possa refletir na sociedade os seus
valores, princípios e expressar o seu amor para todos eles. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos, te suplicamos. Amém, Senhor. Que Deus continue nos abençoando. Até mais, logo mais no culto à noite. Deus nos abençoe.